Olhando pela lente da aleatoriedade. No capítulo 1, o autor relata sua vida adolescente, de que ele se lembra quando as chamas amarelas das velas do sabá, dançando aleatoriamente sobre os cilindros brancos de parafina que as alimentavam. Ele era jovem demais para enxergar algum romantismo naquelas luzes de velas, mas ainda assim lhe parecia mágica, em virtude das imagens tremulantes criadas pelo fogo. Moviam-se e se transformavam, cresciam e desvaneciam sem nenhuma aparente causa ou propósito. Certamente ele acreditava que devia haver um motivo razoável para o comportamento da chama, algum padrão que os cientistas pudessem prever e explicar com suas equações matemáticas. A vida não é assim, o alertou seu pai. Às vezes ocorrem coisas que não podem ser previstas. O pai dele contou um relato de que quando, em Buchenwald, o campo de concentração nazista em que ele ficou preso, já estava quase morrendo de fome, chegou a roubar um pão da padaria. O padeiro fez com que a Gestapo reunissem todos os que poderiam ter cometido o crime e aliassem os suspeitos. Quem roubou o pão? Perguntou o padeiro. Como ninguém respondeu, ele disse aos guardas que fuzilassem os suspeitos um a um até que estivessem todos mortos ou que alguém confessasse. Meu pai deu um passo à frente para poupar os outros. Ele não tentou se pintar em tons heróicos. Disse-me apenas que fez aquilo de qualquer maneira, pois já esperava ser fuzilado. Em vez de mandar fuzilá-lo, porém, o padeiro deu a ele um bom emprego como seu assistente. Um lance de sorte, disse seu pai. O autor diz que seu pai raramente falava da guerra. Na época ele não se dava conta, mas anos depois ele percebeu que sempre que ele partilhava com ele suas terríveis experiências, não fazia apenas para que ele as conhecesse, e sim porque queria transmitir uma lição maior sobre a vida. A guerra é uma circunstância extrema, mas o papel ao caso em nossas vidas não é exclusivamente dos extremos. O desenho de nossas vidas, como a chama da vela, é continuamente conduzido em novas direções por diversos eventos aleatórios, que juntamente com nossas relações a eles, determinam nosso destino. Como resultado, a vida é ao mesmo tempo difícil de prever e difícil de interpretar. Da mesma maneira como, diante de um teste, você poderia ver o rosto e poderia ler de diversas maneiras os dados que encontramos na economia, no direito, na medicina, nos esportes, na mídia ou no boletim de um filho da terceira série do colégio. Ainda assim, interpretar o papel do acaso num acontecimento não é como interpretar um teste de escola. Há maneiras certas e erradas de fazê-lo. Ao realizarem alguns testes, os pesquisadores descobriram que o hemisfério direito do cérebro sempre arriscava na maior frequência que ocorriam certas situações e o esquerdo sempre tentava adivinhar o padrão. A capacidade de tomar decisões e fazer avaliações sábias diante da incerteza é uma habilidade rara. Porém, como qualquer habilidade, pode ser aperfeiçoada com a experiência. O filósofo e matemático britânico Bertrand Russell escreveu: todos começamos com o realismo ingênuo, isto é, a doutrina de que as coisas são aquilo que parecem ser. Achavam que a grama é verde, que as pedras são duras e que a neve é fria. Mas a física nos assegura que o verdejar da grama, a dureza das pedras e a frieza da neve não são o verdejar da grama, a dureza das pedras e a frieza da neve, que conhecemos em nossa experiência própria, e sim algo muito diferente. O maior desafio à compreensão do papel da aleatoriedade na vida é o fato de que, embora os princípios básicos dela surjam da lógica cotidiana, muitas das consequências que se seguem a esses princípios provam-se contra-intuitivas. Os próprios estudos de Kahneman e Tversky foram desencadeados por um evento aleatório. Em meados dos anos 1960, Kahneman, que começava então sua carreira como professor da Universidade Hebraica, concordou em realizar um trabalho pouco emocionante: dar aulas a um grupo de instrutores de voo da aeronáutica israelense sobre os pressupostos convencionais das mudanças de comportamento e sua aplicação à psicologia do treinamento de voo. Ele deixou clara a ideia de que a estratégia de recompensar comportamentos positivos funciona bem, ao contrário de punir equívocos. Um de seus alunos o interrompeu, expressando uma opinião que acabaria por levar o cientista a uma epifania e por guiar suas pesquisas pelas décadas seguintes. Muitas vezes elogiei entusiasmadamente meus alunos por manobras muito bem executadas, e na vez seguinte sempre se saíram pior, disse o instrutor de voo. E já gritei com eles por manobras mal executadas, e geralmente melhoraram na vez seguinte. Não venham me dizer que a recompensa funciona e a punição não. Minha experiência contradiz esta ideia. O autor nos mostra que quando elogiamos alguém depois de certa situação realizada com bom êxito, geralmente a pessoa tende a piorar, tende a não
desenvolver da mesma maneira aquela manobra ou aquele trabalho que tenha realizado. Mas caso a pessoa tenha errado de primeira e a gente a puna, a gente mostre que fez errado, isso gera na pessoa uma vontade de melhorar. E isso faz com que na próxima tentativa ela tenha uma maior probabilidade de melhora. A resposta disso se encontra num fenômeno chamado regressão à média. Isto é, em qualquer série de eventos aleatórios, há uma grande probabilidade de que um acontecimento extraordinário seja seguido, em virtude puramente ao acaso, por um acontecimento mais corriqueiro. Funciona assim. Cada aprendiz possui uma certa habilidade pessoal para pilotar jatos de caça. A melhora em seu nível de habilidade envolve diversos fatores e requer ampla prática. Portanto, embora sua habilidade esteja melhorando lentamente ao longo do treinamento, a variação não será perceptível de uma manobra para a seguinte. Qualquer desempenho especialmente bom ou ruim será em sua maior parte uma questão de sorte. Assim, se um piloto fizer um pouso excepcionalmente bom, bem acima de seu nível normal de performance, haverá uma boa chance de que no dia seguinte essa performance se aproxime mais da norma, ou seja, piore. E se o instrutor estiver elogiado, ficará com a impressão de que o elogio não teve efeito positivo. Porém, se um piloto fizer um pouso excepcionalmente ruim, derrapar com o avião no fim da pista, entrando no túnel de sopa da lanchonete da base, haverá uma boa chance de que no dia seguinte sua performance se aproxime mais da norma, ou seja, melhore. E se seu instrutor tiver o hábito de gritar, sempre que algum aluno tiver um desempenho ruim, ficará com a impressão de que a crítica teve efeito positivo. Dessa maneira, surgiria um aparente padrão. Aluno faz boa manobra, elogio tem efeito negativo. Aluno faz manobra ruim, instrutor compara um aluno com gritos altos, faz com que o aluno melhore. A partir de tais experiências, os instrutores concluíram que seus gritos constituíam uma eficaz ferramenta educacional. Na verdade, não faziam nenhuma diferença. Esse erro intuitivo colocou Kahneman para pensar. Ele se perguntou: será que tais equívocos são universais? Será que, como os instrutores de voo, todos nós acreditamos que as críticas severas melhoram o comportamento de nossos filhos ou o desempenho de nossos empregados? Será que fazemos outros julgamentos equivocados quando deparados com a incerteza? Kahneman sabia que os seres humanos, por necessidade, empregam certas estratégias para reduzir a complexidade de tarefas que envolvem julgamento e que a intuição sobre probabilidades tem um papel importante nesse processo. Porém, pesquisas feitas nos anos 1950 e no início dos anos 60 indicaram que a intuição sobre a aleatoriedade costuma falhar nessas situações. Quão disseminada seria essa incompreensão da incerteza? Perguntou-se Kahneman. Muito do que nos acontece, êxito na carreira, nos investimentos e nas decisões pessoais, grandes ou pequenas, resulta tanto de fatores aleatórios quanto de habilidade, preparação e esforço. Portanto, a realidade que percebemos não é um reflexo direto das pessoas ou circunstâncias que a compõem, e sim uma imagem borrada pelos efeitos randomizantes de forças externas, imprevisíveis ou variáveis. Isso não quer dizer que a habilidade não importe. Ela é um dos fatores ampliadores das chances de êxito. Mas a conexão entre ações e resultados não é tão direta quanto gostaríamos de acreditar. Assim, nem nosso passado é tão fácil de compreender, nem é fácil de prever nosso futuro. E em ambos os empreendimentos podemos nos beneficiar da capacidade de enxergar além das explicações superficiais. Capítulo 2: As leis da verdade e das meias-verdades. O autor começa citando uma série de padrões que existem na natureza e deixa a pergunta: como determinar quais delas são significativas? A resposta é simples, com a teoria da aleatoriedade, que ao contrário de outras teorias, não surgiu através de filósofos, mas sim de pessoas como apostadores e mágicos. Para entender a aleatoriedade, são necessárias duas coisas: a experiência e um pensamento muito cuidadoso. Vamos tomar conhecimento de uma experiência feita pelos cientistas Tversky e Kahneman com o seguinte problema. Imagine uma mulher chamada Linda, de 31 anos de idade, solteira, sincera e muito inteligente. Cursou filosofia na universidade. Quando estudante, preocupava-se profundamente com a discriminação e justiça social e participou de protestos contra armas nucleares.
Tversky e Kahneman pediram para que 88 alunos classificassem algumas afirmações em mais e menos prováveis. Dentre essas afirmações apareceram: Linda participa do movimento feminista. Linda é bancária. E Linda é bancária e participa do movimento feminista. Os cientistas perceberam que, contrariando a lei da proporcionalidade, que diz que a probabilidade de dois fenômenos ocorrerem simultaneamente nunca poderá ser maior do que a probabilidade de que cada evento aconteça individualmente, os alunos achavam mais provável que Linda fosse bancária e feminista do que somente bancária, e chegaram à conclusão de que isso ocorreu pois a descrição de Linda levava a crer que ela fosse uma ativista feminina, e isso daria mais credibilidade ao fato dela ser bancária. Dessa forma, se os detalhes que recebemos se adequarem à imagem mental que temos de alguma coisa, então, quanto mais detalhes uma situação tenha, mais real ela parecerá. Já, se não tivermos certeza dos detalhes, quanto mais eles aparecerem, menos provável será a situação. Essa inconsistência entre a lógica da probabilidade e as avaliações das pessoas podem levar a avaliações injustas de situação na vida real, ou seja, uma boa história muitas vezes é menos provável do que uma explicação menos satisfatória.